Boa noite a todos, eu sou a aluna Maria Nicleia da Costa e venho apresentar para vocês o trabalho de História da Psicologia sobre Wolfgang Kohler. Quem foi o Wolfgang Kohler? Foi um pesquisador, foi um psicólogo alemão e uma das figuras mais importantes no desenvolvimento da escola Gestalt, nascido na Estônia em 1887 e falecido nos Estados Unidos em 1967. Esse autor conduziu pesquisas importantes sobre tópicos como aprendizado, percepção e outros componentes mentais semelhantes. Sua carreira como pesquisador começou com sua tese de doutorado, que ele fez na Universidade de Berlim em 1909. O tema principal desta tese foi a audição. Mais tarde, enquanto trabalhava como professor assistente na Universidade de Frankfurt, ele continuou conduzindo experimentos sobre a percepção e audição. Então, Coleman, juntamente com Waterman e Kafka, então os três fundaram a Gestalt School, com base nos resultados dessa investigação. A partir deste momento, continuaram pesquisando temas como percepção e promovendo sua corrente de pensamento. Algumas de suas contribuições mais importantes foram suas teorias sobre o aprendizado, baseado em experimentos em chimpanzés, e seu livro Psychology of Gestalt, publicado em 1929, devido às críticas abertas ao governo Adolf Hitler. Coleman fugiu para os Estados Unidos, onde continuou dando aula até vários anos antes de sua morte. Assim, com suas pesquisas, Coleman desenvolveu conceitos de aprendizado, de que se formaria um dos mais importantes em toda a psicologia. De fato, muitos historiadores veem as obras deste autor como o início de uma nova corrente de pesquisa e de pensamento. Em seu livro Mentalidade dos Macacos, Kohler diz que decidiu estudar esses animais porque acreditava que eles tinham mais em comum com os seres humanos do que com outros macacos menos evoluídos. Assim, ele pensou que muitos de seus atos eram semelhantes aos nossos e queria aprender mais sobre a natureza da inteligência observando-os. Durante esse período, Kohler foi muito crítico com a maioria das correntes psicológicas existentes na época. Além disso, ele enfatizou a necessidade de se aprofundar em questões como inteligência, aprendizado ou desenvolvimento humano. As principais contribuições de Kohler para o campo da psicologia surgiram desde o tempo em que estudou uma comunidade de chimpanzés em Tenerife. Esse pesquisador realizou vários experimentos com animais a fim de entender como processos como inteligência ou soluções de problemas funcionam nos animais mais evoluídos. Até a realização destes experimentos, a corrente predominante na psicologia dizia que os animais só são capazes de aprender por tentativas e erro. De fato, o behaviorismo, uma das teorias psicológicas mais importantes da época, alegava que os humanos aprendiam exclusivamente da mesma maneira. Kohler, para provar a verdade dessas informações, colocou os chimpanzés com que ele trabalhou em diferentes situações complexas, nas quais eles tiveram que agir de maneiras criativas que nunca havia observado para obter uma recompensa. Durante essas experiências, verificou-se que os chimpanzés foram capazes de realizar novos comportamentos depois de refletir sobre a melhor maneira de receber um prêmio. Assim foi dado o conceito de insights, que se refere a aprendizado que depende apenas de fatores internos e não externos. A teoria do aprendizado do insights. O aprendizado de insights que Kohler observou nos chimpanzés tem várias características fundamentais. Por um lado,
ter uma visão implica entender claramente a essência de uma situação. Por outro lado, isso não é alcançado através de aprendizagem passo a passo, mas devido ao processo inconsciente e reflexivo. Outras contribuições importantes que foram dadas por Colin é de suas pesquisas sobre o aprendizado e o fenômeno de Einstein. Colin também era conhecido pelas inúmeras críticas que fez de alguns dos movimentos predominantes da psicologia de sua época. Por um lado, em seu livro Psychology of Gestalt, esse pesquisador criticou o conceito de introspecção. Essa ferramenta foi uma das mais utilizadas da psicologia dos séculos XIX e XX. Foi baseada na ideia de que é possível chegar a conclusões sobre fenômenos psicológicos prestando atenção aos pensamentos e sentimentos. Colin achava que a introspecção era muito subjetiva e não tinha confiabilidade quanto aos resultados que produzia. Assim, para ele, o fato de os introspeccionistas serem incapazes de replicar seus resultados praticamente invalidou os experimentos realizados por esta técnica. Por fim, ele também considerou que a pesquisa realizada através da introspecção não poderia ser aplicada para resolver problemas humanos, o que para ele deveria ser o objetivo principal da psicologia. Por outro lado, Coleman também expressou críticas contra a corrente conhecida como behaviorismo, uma das mais importantes no início do século XX. Para ele, os pesquisadores deste ramo colocam muito foco no comportamento observável e deixam de lado outras variáveis, como processos internos. Esse foi o nosso trabalho. Obrigada a todos. Trabalho feito por Maria Nicléia da Costa e Eduarda Batista. Boa noite.